Olá! Sabe aquelas grandes decisões que mudam o rumo do mundo? Guerra, segredos de Estado? Por trás de tudo isso tem uma força quase invisível: a atividade de inteligência. Pois é, ela mudou a história e olha, hoje em dia é mais importante do que nunca. Então, bora mergulhar nesse universo para entender como tudo isso funciona. Espionagem. A gente logo pensa em filme, né? Mas a real é que essa necessidade de saber o que o outro lado está planejando, nossa, isso é antigo, tão antigo quanto a civilização. O que mudou, e mudou muito, foram as ferramentas. Vamos ver agora como foi essa jornada saindo literalmente de espiões em castelos para satélites orbitando a Terra. É isso aí. E quando eu falo que é uma prática antiga, não é exagero. A gente está falando de raízes que vão, lá no fundo da história da humanidade. Bem antes de qualquer filme de espião que a gente já viu. Olha só que interessante. Lá na antiguidade, os egípcios já usavam uma espécie de polícia secreta, e os gregos seus códigos. Aí, pulando para a Idade Média, os próprios castelos eram pensados para espionagem, cheios de passagens secretas. Depois, na era colonial, ficou super importante mandar gente para terras distantes, para entender a cultura, o poder militar. E aí, claro, chega o século XX e, bum! A tecnologia digital vira o jogo completamente. Uma revolução. Beleza, já demos uma olhada nesse passado. Mas afinal, o que é que a gente quer dizer com atividade de inteligência hoje? Qual é a definição oficial disso? Para que serve de verdade? Então, essa aqui é a definição que a nossa Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, usa. E presta atenção nessa parte: produção e difusão de conhecimentos. Isso é chave. Porque, veja bem, não é só sobre pegar um segredo aqui e outro ali. É sobre pegar um monte de informação solta, os dados brutos, e transformar aquilo em algo útil, em conhecimento de verdade, para ajudar quem está no comando a decidir. Dá para pensar nisso como um grande jogo de xadrez, sabe? A meta da inteligência é diminuir a incerteza. É tentar antecipar o que o outro jogador vai fazer para dar para o líder a visão mais completa possível do tabuleiro. No fim das contas, é dar a base para que as decisões sejam mais seguras, mais estratégicas. Tá, mas como é que esse conhecimento é criado? Existe um processo bem estruturado que a gente chama de ciclo de inteligência. Funciona assim. Primeiro, o direcionamento. Alguém precisa de uma informação específica. Depois, a coleta. Aí se busca essa informação em tudo que é lugar. E o terceiro passo é o processamento, que é crucial. É aqui que os dados são analisados, checados e viram inteligência de fato. E por último, a difusão, que é quando essa análise final chega na mão de quem vai tomar a decisão. Ok, agora que a gente já entendeu a ideia geral, o conceito, que tal a gente trazer isso aqui para o nosso quintal? Como é que o Brasil organiza tudo isso? Como funciona a inteligência por aqui? Bom, a peça-chave desse quebra-cabeça aqui no Brasil tem nome. É a Agência Brasileira de Inteligência, ou, como todo mundo conhece, a ABIN. Vamos entender melhor qual é a dela, qual a sua missão e como ela atua. Olha aí, essa é a sede da ABIN, que fica lá em Brasília. É daí que saem as análises estratégicas, aquelas informações que vão direto para a mesa da Presidência da República. Por isso, ela é o órgão central de inteligência do nosso Estado. E aqui tem um ponto que, olha, é fundamental entender. A ABIN é um órgão de Estado. Isso quer dizer que ela serve ao Brasil, e não a um governo específico ou a um partido político. A missão dela é proteger a soberania do país e o nosso Estado democrático de direito, não importa quem esteja no poder. É super importante também saber o que a ABIN faz e o que ela não faz. Então vamos lá. Ela produz conhecimento estratégico, ela integra o sistema de inteligência do país, ela identifica riscos e oportunidades para a nação. Agora, atenção num ponto que muita gente confunde. A ABIN não faz investigação criminal, tá? Isso é papel das polícias. A atividade de inteligência, na verdade, tem duas grandes vertentes. De um lado, a gente tem a inteligência, que é essa parte de produzir conhecimento, de entender o que está acontecendo. E do outro lado, tem a contra-inteligência. Pensa nela como uma defesa. O trabalho dela é proteger o Estado, é prevenir, detectar e neutralizar ações de espionagem ou qualquer outra coisa que possa ser uma ameaça. E claro, nada disso acontece de qualquer jeito. A atuação da inteligência aqui no Brasil é toda regulada por leis bem específicas. A gente tem a Lei de 99, que criou a ABIN, e depois vieram decretos que criaram a Política e a Estratégia Nacional de Inteligência. Ou seja, existem regras e limites bem claros para essa atuação. Só que o mundo não para, né? E o cenário da inteligência também não. A era digital mudou tudo. Não só transformou nossa vida, como criou um campo de batalha completamente novo, cheio de ameaças que, sei lá, há 20, 30 anos a gente nem imaginava.
Essa política nacional de inteligência que eu comentei, ela desenha um mapa das principais ameaças que o Brasil enfrenta hoje. E a lista, olha, é grande e bem complexa. Vai desde a espionagem clássica, terrorismo, até os ataques cibernéticos, que são super atuais, e até mesmo ações contra a própria democracia. O leque de desafios é gigante. E nesse universo todo, a segurança cibernética virou uma protagonista. Hoje em dia, proteger as redes de computadores, as informações estratégicas do país, a nossa infraestrutura crítica, tipo sistema de energia, de comunicação, tudo isso virou uma prioridade máxima para a segurança nacional. E o Brasil, claro, se mexe. Para proteger as comunicações mais importantes, aquelas super sensíveis, a ABIN tem um centro de pesquisa que desenvolve a nossa própria criptografia, a criptografia de Estado. Isso é muito estratégico, porque garante que a segurança das informações do governo não fique na mão de tecnologia de outros países. É uma baita vantagem. O que nos leva ao grande desafio da nossa era, a era digital. Pensa na quantidade absurda, surreal de dados que são gerados a todo segundo. O trabalho da inteligência mudou. O difícil hoje não é mais só coletar a informação, é conseguir achar o sinal, a informação que realmente importa no meio de um oceano de ruído digital. E, para a gente fechar, fica uma reflexão. Nesse mundo hiperconectado, com a tecnologia avançando sem parar e os países precisando se proteger de ameaças cada vez mais sofisticadas, onde é que a gente traça a linha? Qual é o limite entre segurança e vigilância? Como é que se equilibra a necessidade de proteger o país com o direito à privacidade, com as liberdades de cada um? Essa é talvez a grande questão da inteligência neste século XXI.